Olá, meu nome é Miriam, tenho 29 anos e estou aqui para compartilhar meu encontro pessoal com Jesus. Minha história é bastante complexa e única, pois nasci em uma família muçulmana. Meu pai é do Senegal e minha mãe é da Nigéria. Quando eu era criança, nasci na Mauritânia, em Nouakchott, que fica bem perto do deserto do Saara. E quando eu era bem pequena, meu pai às vezes me levava para o deserto. E minha primeira lembrança de infância foi olhar para o céu estrelado, aquele céu magnífico, azul escuro, cheio de estrelas. E eu ouvia meu pai me dizer que foi Deus quem criou tudo aquilo. Então, eu era fascinada pela beleza e esplendor do universo quando eu era bem pequena, mesmo antes de poder falar. E a experiência do deserto, onde eu não tinha brinquedos, onde eu não tinha nada além do silêncio e da beleza da criação de Deus, aprofundou em mim o desejo de conhecer Deus. Eu não sabia quem era Deus, mas eu dizia a mim mesma, na minha cabeça de menina, mas se Ele fez tudo isso, Deus é muito forte. Então, quando eu tinha 3 anos, minha família se mudou para o Senegal, o país do meu pai. Como o Senegal é um país relativamente pobre e subdesenvolvido em comparação com os países ocidentais, a educação é bastante limitada. O acesso à educação é bastante limitado. E a educação pública não é como na França. Não é tão exigente quanto na França. Então, meus pais queriam que meu irmão mais velho e eu tivéssemos uma boa educação em uma escola católica. Mesmo meu pai sendo muçulmano e minha mãe tendo nascido católica, mas não praticante, então meu pai estava disposto a nos colocar em uma escola católica. E quando cheguei a esta escola católica, muitas vezes vi a diretora rezando diante de uma mulher, uma estátua de uma mulher toda de branco, cercada de flores. E eu a via com as mãos assim. E ela parecia estar rezando, mas eu não entendia o que ela poderia estar dizendo para aquela estátua. Não fazia absolutamente nenhum sentido para mim. E quando cheguei ao último ano, minha professora, sendo católica como a maioria das pessoas naquela escola, nos disse um dia que poderíamos ficar em círculo ao redor dela. E ela nos explicou que poderíamos falar com Deus. E eu fiquei impressionada. Eu não imaginava que poderíamos falar com alguém que tivesse criado o céu, as estrelas, o mar, todas essas coisas tão maravilhosas que eu tentava reproduzir nos meus desenhos de infância, com muita humildade. E eu fiquei impressionada. E então ela nos disse que podemos sentar como quisermos e que podemos nos curvar, fechar os olhos e pedir a Deus e dizer a Ele o que quisermos. E então eu, como já tinha um irmão mais velho e queria muito ter um irmãozinho, porque já tinha uma boneca, então não precisava de uma irmãzinha, pedi a Deus um irmãozinho. E quando cheguei em casa, fiz a mesma coisa na frente dos meus pais, ou seja, na frente do meu pai senegalês muçulmano. E ele estava muito, muito bravo. Ele estava com uma fúria muito veemente. E ele me disse que já que eu estava interessada em Deus, era hora de eu ir para a escola corânica, ou pelo menos aprender a rezar como uma garota muçulmana. E foi então que um professor corânico... Bem, eu não frequentei uma escola corânica porque já estava estudando, mas um professor corânico vinha à minha casa regularmente e ensinava o Alcorão a mim e ao meu irmão mais velho. Então, eu tinha uma tábua de madeira, e meu professor corânico tinha uma caneta de junco, na qual ele mergulhava sua caneta de junco em tinta, e escrevia nela os versículos do Alcorão, capítulo por capítulo. E aos poucos, aprendi a rezar 5 vezes por dia, a decorar o Alcorão, a lê-lo e relê-lo. E também aprendi os princípios e dogmas do islamismo. O Ramadã, entre outras coisas, então aprendi a jejuar. Aprendi, como já disse, a rezar com meu irmão mais velho e meu pai. Embora eu fosse uma garotinha, eu tinha apenas 5 anos na época. Então, quando eu estava no jardim de infância, eu sentia no meu coração que havia algo errado. O que eu sentia sobre a atitude do meu pai e desse professor do Alcorão parecia muito violento para mim. Eu tinha dificuldade em acreditar que o ser maravilhoso que havia criado o céu, a terra, as estrelas,
aquele pôr do sol magnífico que eu via na praia no meu caminho para a casa da escola, eu tinha dificuldade em acreditar que era algum tipo de monstro maligno que queria me bater como meus professores, como meu pai, que queria me punir. Eu realmente tinha dificuldade em acreditar que para mim era incompatível, não fazia absolutamente nenhum sentido. E então naquele momento no meu coração, eu rejeitei o Islã. Mas eu o rejeitava apenas em meu coração, porque intelectualmente era tudo o que eu conhecia. Eu era uma criança, nasci nesta família. Meu pai era muito religioso. Minha mãe não praticava o islamismo nem qualquer outra religião. Eu não conhecia absolutamente nada além disso. Em meu coração, o islamismo parecia uma mentira, mas intelectualmente eu não conseguia dizer porquê, como. A única certeza era a existência de Deus. Eu estava convencida da existência deste ser maravilhoso e criador, mas não conseguia acreditar em sua violência e desejo de vingança contra mim. Parecia muito, muito falso. Era tudo o que eu conhecia. Eu não tinha mais nada. E assim, continuei secretamente. Depois das minhas orações de acordo com o rito islâmico, continuei a fazer o que a minha professora do jardim de infância tinha me pedido. Tinha me dito. Ela tinha me dito que eu podia falar com Deus, de coração para coração. E foi isso que eu fiz. Cada vez que terminava de rezar, eu falava com Deus, meu Criador, e eu perguntava a Ele. Eu tinha muito, muito medo de tudo o que o meu professor do Alcorão e o meu pai me diziam sobre o inferno. Então, eu rezava a Ele com muito, muito fervor, para ser uma boa menina, para que os meus pais me amassem, para que o meu pai me amasse, para que os meus professores ficassem felizes comigo, para que eu fosse a melhor da turma, para que Deus me amasse e para que eu fosse para o céu um dia, porque eu tinha muito medo do inferno. E como eu vivia num ambiente familiar bastante violento, eu me achava uma má pessoa, eu me achava uma menina má, e a razão pela qual meus pais estavam sempre bravos comigo, e meu irmão mais velho, sempre bravo comigo, era porque eu não era uma boa menina. Eu não era inteligente o suficiente, não era bonita o suficiente, não era alta o suficiente, sendo a mais nova. Eu simplesmente não era boa, inútil e feia. Então, eu orava muito, muito intensamente por muitas coisas que eu acreditava que viriam a mim do amor das pessoas ao meu redor e de Deus. E, na verdade, minha oração eram lágrimas, e tenho lembranças da minha infância em que me sentia imersa num clima de terror. Eu chorava até dormir, sentia medo o tempo todo. Tinha medo do meu pai, tinha medo da minha mãe, e tinha muito medo de ir para o inferno porque estava convencida de que era apenas uma garotinha má, não boa o suficiente, não bonita o suficiente, não inteligente o suficiente, não sábia o suficiente. E, no entanto, eu fazia tudo o que podia para ser amada. E quando eu tinha 7 anos, minha família e eu nos mudamos para a Ásia, para a Malásia. E assim, deixamos o Senegal, que é um país predominantemente muçulmano, com pouquíssimos católicos, e chegamos à Malásia, que também é um país onde há muitos muçulmanos, mas também há hindus, porque há 3 grupos étnicos: os malaios, que são muçulmanos, os hindus, que são hindus, os indianos, que são hindus, e os chineses, que são majoritariamente budistas. Então, quando cheguei lá, com 7 ou 8 anos, foi um choque cultural ver que as pessoas acreditavam em outras coisas além do islamismo, porque até então eu estava na minha unidade familiar. E depois, quando fui para a escola no Senegal, quando eu era criança, vi que os netos católicos nesta escola iam ao catecismo, que iam à igreja, mas eu realmente não sabia o que eles estavam fazendo na igreja. E eu me lembro, quando eles iam à igreja, o padre, um cavalheiro, eu não sabia que era um padre, mas um cavalheiro colocava algo na boca deles. E um dia eu entrei furtivamente para descobrir o que era. Abri a boca e recebi o que eu não sabia na época. Era comunhão. Só que naquela época tinha um gosto doce. Então eu pensei que fosse doce. E que, na verdade, as crianças católicas tinham muita sorte porque seus pais as deixavam comer doces na igreja. E era por isso que elas iam à igreja.
Mas é verdade que eu não levava muito em conta a religião católica porque achava que os adultos naquela escola não eram muito gentis. Achava meus professores muito violentos, mesmo eu sendo sempre a primeira da turma. Mas eles batiam nos outros alunos porque eles não eram tão bons quanto eu. Nunca apanhei, mas tinha tanto medo porque eles não eram tão bons quanto eu. Nunca apanhei, mas tinha tanto medo que me esforçava tanto para sempre ser a primeira. Mas descobri que eles tinham uma dureza de coração e uma maldade que me chocavam muito.